Hora Extra está começando com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Direitos humanos e direitos fundamentais. Qual o significado dos dois termos na vida de cada um de nós? Congresso aproxima instituições e debate direitos fundamentais e relações trabalhistas. E a exploração do trabalho infantil é assunto abordado no quadro de entrevistas. Os direitos humanos e os direitos fundamentais são conquistas no ordenamento jurídico que consolidaram as regras de convivência com dignidade no chamado mundo civilizado. No Fique Sabendo de hoje, você conhecerá o conceito das duas expressões e o que elas representam no cotidiano das pessoas. O senhor conhece as expressões direitos humanos e direitos fundamentais? Não, não conheço não. Não conheço. Conheço. Direito fundamental, eu penso que é algo essencial, algo imprescindível. Direitos humanos é aquilo que é estendido a toda a humanidade. Direitos humanos e direitos fundamentais realmente são temas muito complexos, mas vamos procurar entendê-los. Ao longo da história, ao curso de revoluções e guerras, as civilizações evoluíram na defesa e na implementação dos valores humanos e dos princípios que passaram a garantir um convívio sócio, político e econômico mais equilibrado e justo. Conquistou-se o Estado de Direito, a democracia e as garantias de liberdades individuais de expressão, de organização social, política e religiosa. Foram criadas leis que protegem o trabalhador e estendidos direitos especiais para evitar discriminação contra as mulheres, crianças, negros e homossexuais, segmentos que fazem parte das minorias sociais. Membro da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás e professor de Direito Constitucional, Bruno Bezerra de Oliveira explica melhor as expressões direitos humanos e direitos fundamentais. Simplificando muito, a gente pode adotar uma tendência que se observa muito hoje no meio jurídico brasileiro, de reservar o uso da expressão direitos humanos para se referir àqueles direitos que estão consagrados nos tratados internacionais sobre direitos humanos, né, com destaque para aqueles documentos que foram produzidos sob o patrocínio da ONU, a partir da Declaração Universal de 1948, enquanto os direitos fundamentais, muito embora o conteúdo deles seja similar, para não dizer idêntico a isso que a gente chama de direitos humanos, a expressão direitos fundamentais, por outro lado, a gente vai utilizar com mais frequência para fazer referência àqueles direitos que estão consagrados em cada ordenamento jurídico em particular. Por exemplo, os direitos que estão enunciados, que estão consagrados na Constituição Brasileira de 1988. Aqueles direitos fundamentais vigentes no Brasil. Mesmo que na prática ainda estejamos longe de vivenciar a plenitude dos dois princípios, os direitos humanos e os direitos fundamentais são valores e ideais, em essência, que constituem a base do pensamento atual e estão materializados no sistema jurídico da sociedade brasileira. A Constituição que vige hoje no Brasil, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, e naquela época, a maior parte dos documentos realmente importantes que proclamam os direitos humanos na órbita internacional já estavam por aí. Já havia os grandes documentos da ONU, a Convenção Interamericana dos Direitos do Homem, e esses documentos que vigem no direito internacional público inspiraram os constituintes de 1988. Então houve uma tendência de reproduzir na nossa Constituição, como direitos fundamentais, os direitos humanos que já estavam previstos nesses documentos. E o que isso implica em termos de consequência para a ordem jurídica brasileira e, sobretudo, para o cidadão, para o indivíduo brasileiro? Ora, se esses direitos, que são direitos humanos lá fora, né, na ordem internacional, e que são aqui chamados de direitos fundamentais, e estão consagrados na nossa Constituição, é muito mais simples, é muito mais apropriado, é muito mais possível invocar a proteção que eles oferecem.
Então, esses direitos fundamentais, né, consagrados na nossa Constituição, eles têm a tendência de se concretizarem mais facilmente do que aquilo que a gente chama de direitos humanos, simplesmente. A realidade existente no Brasil de problemas econômicos estruturais e de diferenças sociais acentuadas deixa transparecer a sensação de que os direitos humanos e direitos fundamentais parecem coisas distantes do dia a dia das pessoas. Em análise mais cautelosa, o procurador estadual Bruno Bezerra mostra que é possível enxergar avanços significativos nas liberdades individuais e na garantia de direitos que protegem a cidadania. No funcionamento do Estado brasileiro, muito embora haja progressos expressivos do ponto de vista do Executivo e do Legislativo, há que se destacar, na verdade, a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem tido uma atuação determinante, né, na afirmação dos direitos fundamentais, né, não apenas em situações concretas, individuais, como também no plano mais amplo do reconhecimento deles em relação a setores expressivos da sociedade. Isso é muito importante. O Brasil, então, não é um país ainda justo do ponto de vista dos direitos humanos e fundamentais? Ainda não, viu? Não tá justo ainda não. Vai melhorar? Vai, se Deus quiser. É o que eu espero, né? Congresso aproxima instituições e debate direitos fundamentais e relações trabalhistas. A terceira edição do Congresso sobre a atuação e interação da Advocacia Geral da União, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, realizada no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, reuniu juízes, advogados públicos, procuradores e auditores fiscais. O primeiro palestrante, o procurador do Trabalho João Batista Bertier, falou sobre direitos humanos e direitos fundamentais. Segundo ele, devemos realizar uma interpretação sistemática da Constituição para que o sistema de proteção seja coerente. O procurador explicou que se a Constituição protege a vida, por exemplo, a opção sexual tem de ser garantida. Nesse sentido, há direitos fundamentais implícitos e a interpretação vai além do texto formal. Bertier fez ainda uma análise do artigo 7º da Constituição brasileira, que abriga direitos fundamentais, sociais, que pertencem aos trabalhadores. Qual a análise que o senhor faz do artigo 7º da Constituição Federal? São direitos fundamentais? São fundamentais porque estão na Constituição da República, isso já bastaria na verdade. Mas também são direitos humanos porque são direitos cuja titularidade só pode recair na figura daquele que é um ser humano. Na verdade, a nossa Constituição, quando ela trata de direitos fundamentais, ela não enfrentou o ser humano, não tratou o ser humano como se ele fosse uma figura abstrata. É o ser humano como trabalhador, como mulher, como criança. Então o artigo 7º consagra direitos que são humanos e que protegem a nossa condição humana quando na situação de trabalhador, o que é essencial para não haver trabalho precário. Você falou em 3 princípios para fazer com que os direitos fundamentais cheguem ao cidadão comum. Eu falei de uma universalidade, porque é um sistema para todos, de uma diversidade, porque atende cada um segundo o que é próprio, se trabalhador, servidor, se pessoa que porta deficiência, se criança, adolescente, é uma proteção universal, mas na universalidade há diversidade, buscando essa efetividade, que é a realização do direito mesmo, ou seja, é um sistema universal, diverso e efetivo. O objetivo é esse. Qual é a análise que você faz da Constituição hoje? Ela é grande, pequena? Olha, eu acho que não tem muito por que pensar em tamanho de Constituição. Na verdade, a nossa Constituição foi suficiente para redemocratizar o país. Eu acho que essa discussão me parece meio fora de foco. Quer dizer, que tamanho ideal deve ter uma Constituição? Não há como definir isso. Foi uma Constituição suficiente para que o Brasil se redemocratizasse. Ou seja, ela não é nem grande nem pequena, é muito mais suficiente. No próximo bloco, a Procuradora Regional do Trabalho em Goiás, Jane Villani, analisa o trabalho infantil no Brasil e os desafios para sua erradicação. Voltamos já. De que forma podem ser concedidas férias coletivas numa empresa? Podem ser concedidas a todos os trabalhadores e determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa, para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias.
trabalho infantil ainda é um problema grave no Brasil. Mais de 5 milhões de jovens entre 5 e 17 anos de idade trabalham no país, apesar de a lei estabelecer 16 anos como a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho. Nas últimas décadas, o governo brasileiro ratificou convenções internacionais sobre o assunto e o combate ao trabalho infantil se tornou prioridade na agenda nacional. Foram criados órgãos, alteradas leis, implantados programas de geração de renda para as famílias, jornada escolar ampliada e bolsa para estudantes, numa tentativa de dar melhores condições para que essas crianças não tivessem de sair de casa tão cedo para ajudar no sustento da família. Sobre o assunto, nós conversamos hoje com a Procuradora Regional do Trabalho da 18ª Região, Jane Villani, que lançará o livro O que é Trabalho Infantil, da coleção Primeiros Passos. Doutora Jane, obrigada pela presença. Eu agradeço. Como nasceu a ideia de escrever um livro sobre trabalho infantil? Bom, há mais de 10 anos que dentro do Ministério Público do Trabalho, MPT, nós lidamos com essa questão de erradicação do trabalho infantil e regularização do trabalho do adolescente. Essa questão é uma área prioritária de atuação para o Ministério Público do Trabalho. E ali dentro nós podemos cooperar com a reativação do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e coordenar nacionalmente, dentro do MPT, a questão da erradicação do trabalho infantil. Nessa condição, seja como coordenadora nacional ou dentro da regional no estado de Goiás, nós podemos ter contato com os vários organismos internacionais que lidam com a questão, como a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ou Unicef, entidades governamentais e não governamentais, e com isso podemos angariar bastante experiência a respeito do assunto. Quando foi proposta a edição de um livro pela editora Brasiliense, ela logo acatou a ideia de bom grado e nós pudemos sedimentar ali essa nossa experiência com a questão. Esse livro é voltado não só a estudantes de direito, mas também de ciências sociais, de educação, e ele tem uma linguagem bastante próxima do público, ou seja, ele pode servir como guia, inclusive para conselheiros tutelares e conselheiros de direito. Na sociedade brasileira, o que é mito sobre trabalho infantil? Bom, nós poderíamos enumerar vários, mas os principais deles são que a criança pobre deve trabalhar, diferente daquela criança proveniente de famílias mais abastadas, porque afinal de contas, se a sua família não consegue prover o seu sustento financeiro, a criança também deve se engajar num trabalho a fim de ajudar a sua família. Em primeiro lugar, se nós permitirmos o trabalho para as crianças pobres, essa falsa verdade, ela contém uma ideia altamente discriminatória. Por quê? A criança pobre trabalhando, ela fatalmente será prejudicada nos seus estudos, será prejudicada quanto à questão da frequência escolar e quanto à própria permanência na escola. Se ela não estuda satisfatoriamente, ela certamente vai se transformar num adolescente e num adulto que não terá condições de enfrentar o mercado de trabalho cada vez mais exigente e continuará nesse padrão de pobreza, criará os seus filhos nesse mesmo padrão. Em segundo lugar, o trabalho precoce não é aquilo que nós queremos para os nossos próprios filhos. De modo que a verdade é que nós temos que entender que se a família não consegue prover o seu próprio sustento, cabe ao Estado e não à criança
fornecer esses elementos, seja de ascensão social, ascensão econômica, e não a criança. A criança deve ser resguardada no seu direito de ser criança, no seu direito de não trabalhar antes da idade mínima permitida por lei. A senhora sempre trabalhou no combate ao trabalho infantil no país. Como a senhora analisa o contexto brasileiro? Nós já conseguimos avançar nesse aspecto? Nós tivemos avanços, sem dúvida. De 1992, 1994, quando os organismos internacionais instalaram aqui os seus escritórios com programas específicos de combate ao trabalho infantil, quando foi criado o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, e essa questão veio à tona, quando a mídia começou a incentivar o debate a respeito dessas questões, nós tivemos grandes avanços. As estatísticas são provas claras disso, os números são prova de que nós já tivemos avanços nesse sentido. Mas houve anos em que as estatísticas do IBGE comprovaram que tivemos um declínio do número de crianças que deixaram a condição de trabalho. Nós ainda temos muito a alcançar, ainda temos muito que crescer, embora hoje o Brasil seja considerado internacionalmente exportador de boas práticas no combate ao trabalho infantil. Mas por que essas mudanças são tão lentas? Porque nós precisamos combater não apenas os fatos, não apenas o próprio trabalho infantil, mas combater também mentalidades que já se tornaram arcaicas. O Código do Menor, como assim era chamado o Arcabouço Legal de 1997, e ainda o Código do Menor de 1979, eles previam um tratamento à criança e ao adolescente completamente diferente da lei que temos atualmente. O padrão de antigamente era proteger a sociedade contra o menor que estivesse fora da lei. Ou seja, não se tinha uma mentalidade de proteger a criança, proteger o adolescente que estivesse em situação de vulnerabilidade social e econômica. Eles eram chamados pelos códigos antigos de mendigos, vagabundos, de libertinos. Esses eram os termos usados pela lei antiga. Ou seja, classificavam a criança que estivesse fora de um padrão social aceitável como tais. E desses tais a sociedade tinha que ser protegida. Hoje, com a Constituição de 1988, o padrão que deve imperar é o padrão da proteção integral à criança. A criança tem que ser protegida com prioridade absoluta. Ou seja, protege-se a criança para que mais tarde ela seja um adulto saudável, para que ela seja um adulto que teve condição de elaborar as suas capacidades, né? Sim, de desenvolvimento integral. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre trabalho infantil. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre trabalho infantil com a procuradora Jane Villani. Doutora Jane, o trabalho infantil é mais concentrado na cidade ou no campo? Nos dois lugares ele tem sido preocupante. No campo nós percebemos o trabalho infantil nas comunidades de pequenas produções, ou então nas situações em que os pais não têm onde deixar as suas crianças e acabam levando-as para o ambiente de trabalho. Sobre isso, tem nos preocupado o incremento do setor sucroalcooleiro no Brasil, em geral, mas especialmente no estado de Goiás, em que as situações de trabalho degradante, o chamado trabalho escravo, andam de mãos dadas com o trabalho infantil. Essa situação nos preocupa bastante. Também no meio urbano, ainda temos presenciado
Não no setor formal da economia, mas no setor informal, ainda um grande número de meninos e meninas trabalhando, seja nos semáforos, vendendo pequenos objetos, seja nas feiras livres, e essa é uma situação preocupante, às vezes crianças de 10, 12 anos empurrando carrinhos como feirantes, essa é uma situação também preocupante. E o trabalho doméstico, isso ainda persiste? Sobre o trabalho doméstico, nós inclusive temos uma grande novidade. O Brasil ratificou a Convenção Internacional de número 182 da Organização Internacional do Trabalho a respeito das piores formas de trabalho infantil. Essa convenção diz o seguinte: se todas as formas de trabalho infantil devem ser combatidas, a lista de atividades que contenham as chamadas piores formas, ou seja, aquelas que prejudiquem demasiadamente a formação moral, psíquica e física da criança, ou que a exponham a situações de abuso, essas devem ser vetadas imediatamente pelos governos ratificadores dessa convenção. E dentro dessa lista de piores formas, o Brasil incluiu recentemente, no ano passado, o trabalho doméstico como sendo uma das piores formas de trabalho infantil. Isso tem consequências. Antes dos 18 anos não é permitido o trabalho se ele está previsto como uma dessas piores formas. Ou seja, no Brasil passou-se a ser proibido o trabalho de meninas, digo meninas porque elas são 98% dos casos, antes dos 18 anos. O trabalho infantil doméstico, ele expõe a criança a perigos de toda sorte, seja de queimaduras, de cortes, seja de abusos morais, abusos físicos em geral e agressões sexuais. Bom, o adolescente pode começar a trabalhar a partir de que idade? É importante deixar isso bem claro. Antes dos 14 anos de idade, o trabalho é expressamente proibido, sem exceções. Entre 14 e 16 anos, o adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz. Entre 16 e 18 anos de idade, são vedados apenas o trabalho noturno, insalubre, perigoso ou que de qualquer outra forma venha prejudicar essa formação física, psíquica e moral do adolescente. Quando nós dizemos pode trabalhar na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, existe uma lei específica a respeito do contrato de aprendizagem no Brasil, a Lei 10.097, e ela prevê requisitos de formação profissional para aquele adolescente. Então, não é um trabalho que, a priori, tenha por objetivo a geração de renda. Não, ele é um trabalho que permite a formação profissional para uma adequada inserção no mercado de trabalho. Bom, trabalho infantil ainda é uma realidade. Faltam leis mais severas ou faltam compromissos de quem pode agir para resolver esse problema? Eu não diria que faltam leis mais severas. Nós já temos um dos arcabouços legais mais desenvolvidos do mundo. As nossas leis são suficientemente adequadas para que alcancemos aquele patamar desejado de desenvolvimento. A nossa Constituição Federal, ela adotou o princípio da proteção integral, por meio do qual a criança deve ser protegida de maneira prioritária. Dizemos prioridade, inclusive, em termos orçamentários, o Estado, os municípios devem investir de maneira prioritária em suas crianças. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente é uma das leis também mais avançadas do mundo. O que nós precisamos é fazer cumprir as leis. O que nós precisamos é olhar as nossas crianças e os nossos adolescentes segundo esse novo patamar
segundo esse novo paradigma constitucional e legal que temos de proteção à criança. O que nós precisamos é desejar para as crianças do nosso país aquilo que nós desejamos aos nossos próprios filhos: investimento em educação, a retirada imediata e eficaz das crianças trabalhadoras de situações de trabalho infantil, para que elas possam desenvolver-se, crescer segundo o seu direito de ser criança e de não trabalhar antes da idade permitida. Certo. Eu conversei com a Procuradora do Trabalho, Jane Villani, sobre trabalho infantil. Doutora Jane, mais uma vez, obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques: direitos humanos e direitos fundamentais. Qual o significado dos dois termos na vida de cada um de nós? O Congresso aproxima instituições e debate direitos fundamentais e relações trabalhistas. E no bloco de entrevistas, a Procuradora Regional do Trabalho em Goiás, Jane Villani, analisa o trabalho infantil no Brasil e os desafios para a sua erradicação.